Bem, imagina se você fosse para uma entrevista de emprego, onde o entrevistador, ele te informasse um pouco mais sobre a função que você vai exercer. E aí ele dissesse a você que você precisa ter os seguintes conhecimentos básicos para poder ter a vaga. Você precisa ter habilidades de pedagogia, conhecimentos básicos em ciência, matemática, português, geografia, história, entender um pouquinho de primeiros socorros, um pouco de enfermagem e medicina. A função também traria para você as seguintes necessidades de conhecimento: ser um pouco conselheira, ter conhecimentos do comportamento humano. O horário de trabalho desse emprego é incerto, depende das demandas, que sempre são muitas. O entrevistador ainda diria para você que dificilmente você terá folga e vai ter muita hora extra. Férias, nem pensar. E por fim, não receberá salário depois de um dia de trabalho. Talvez ouvirá até muitas reclamações dos clientes, mesmo se esforçando para fazer o melhor. Nessa hora, então, você se levanta e diz: isso não é emprego, isso é escravidão. Jamais eu trabalharia em um emprego assim. Pois é, o nome desse emprego chama-se mãe. Você já parou para pensar nisso? Como é que a Bíblia, como a Bíblia é considerada o nosso livro e regra de fé, como é que ela então revela essa dimensão que Deus criou, pois Deus criou a maternidade? O que é que as Sagradas Letras nos indicam sobre isso, nos mostram sobre isso? É óbvio que eu não vou conseguir cobrir todos os textos bíblicos aqui, porque a gente só vai ter 1 hora para trabalhar. Mas eu tentei pegar os principais textos que revelariam como é que Deus construiu no coração do seu povo a expectativa e a visão da maternidade. Porque, entenda uma coisa, o desejo pela maternidade só se desenvolve plenamente no coração das mulheres de Deus. Quem não é mulher de Deus, ela não tem esse desejo quando chamada para isso. É óbvio que ela vai ter outras visões que vão competir, ela vai dar ouvidos a elas. Mas as mulheres de Deus reveladas nas Escrituras, elas, quando desejavam a maternidade, Deus mostrava por meio das figuras ou das aparições bíblicas dessa missão, o que ele esperava. E o que essas mulheres então desejavam através da vontade de Deus para suas vidas e para a vida dos seus filhos. O que Deus então pensa da maternidade para o povo dele? É claro que para o mundo vai ter suas visões. Mas o que Deus espera dessa missão para o povo dele, para as mulheres de Deus, quando essas são chamadas à maternidade? Vamos começar no começo? Então vamos lá para Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, verso 18, nos é descrito a criação da mulher. Toda mãe é mulher, mas nem toda mulher é mãe. Espero que todo mundo entenda essa afirmação, certo? Toda mãe é mulher, mas nem toda mulher é mãe. E nem toda mulher foi chamada à maternidade. Isso é um detalhe importante também de se guardar na mente. Ninguém está falando aqui sobre um tipo de mãe-olatria, de que a mulher, ela precisa ser mãe para ser santa. Não. Mas com certeza toda mulher mãe é uma santa por aguentar muita coisa, né? Isso é uma coisa interessante. E a gente não pode esquecer. Mas em Gênesis capítulo 2, verso 18, a gente vê o seguinte: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Ou seja, a gente já estudou isso várias vezes aqui. A ideia aqui é que não é bom que o homem esteja só, pois
essa solidão masculina não reflete a imagem de Deus em sua plenitude, pois a imagem de Deus se reflete no masculino e feminino. O homem, para ser homem, depende da mulher, e a mulher, para ser mulher, depende do homem. O masculino depende do feminino, e o feminino depende do masculino, pois são complementares, certo? Não são competidores, são complementares. Então não é bom, o homem não realizaria a missão, e a mulher não realizaria a missão sozinhos. Então não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o mundo seja só masculino, é necessário também a feminilidade no mundo para revelar a imagem de Deus. Então não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, ou que lhe seja idônea. A palavra hebraica aqui para auxiliador é a palavra ezer. Essa palavra você já deve ter ouvido alguma vez, com certeza, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, a pedra de auxílio. Ezer significa auxílio. Mas essa palavra, ela tem um campo semântico. O que é o campo semântico? É o campo onde essa palavra significa coisas. Por exemplo, o campo semântico da palavra manga é o campo da fruta e o campo da roupa. Você não vai ver essa palavra em nenhum outro lugar. Então esse é o campo em que essa palavra é aplicada. Quando nós olhamos o campo semântico em que a palavra ezer é aplicada, ela se aplica em 95%, ela se aplica só no Antigo Testamento, afinal de contas é hebraico, mas ela se aplica em 95% das vezes no auxílio divino, Deus como auxiliador dos que precisam de auxílio, Deus como cuidador dos que precisam de cuidado, Deus como apoiador dos que precisam de apoio, Deus como encorajador dos que precisam de encorajamento, Deus como aquele que ergue, que levanta o cansado, o abatido, o caído. Esse é o campo que essa palavra significa. Os outros 5% é exatamente aqui. A aplicação dessa palavra para o significado da feminilidade. O que significa então a mulher? É uma ezer. É uma ezer, é um auxílio. E isso não tem nada a ver com secretária, isso não tem nada a ver com o inferior. Isso tem a ver com a manifestação da feminilidade naquilo que é o auxílio divino para os que precisam. Onde é que a gente vê isso? Quando o homem ele é criado para cultivar e guardar, ele é criado na sua figura masculina como protetor e provedor. É dado a ele força física, é dado a ele postura de liderança, é dado a ele a palavra para que ele lidere, não comerás do fruto. Isso aqui a gente já viu na igreja várias, centenas de vezes, estou só revisando aqui, certo? Ele é criado como essa figura. A mulher então, ou seja, a figura masculina, se você chegar para um menino e perguntar para ele o que você quer ser quando crescer, normalmente os meninos dizem que querem ser policial, engenheiro, bombeiro. É interessante porque que os meninos carregam no coração esse tipo de pensamento. Não é que se ele desejar outra coisa, ele está errado. Mas é porque está muito inerente à figura masculina a ideia da proteção, do herói, do que projeta, do que constrói, do que desbrava. Está muito ligado à figura masculina essa ideia. E quando você chega para a menina e pergunta o que você quer ser quando crescer, normalmente as meninas dizem, eu quero ser médica, quero ser enfermeira, quero ser professora. Normalmente está muito ligado a essa ideia de cuidado, de zelo, essa ideia de observação do humano. Quando a gente olha, então, e aí eu já usei essa ilustração em palestras para casais, aqui na igreja e fora também, em cursos que eu já ministrei. Se você quiser fazer uma comparação interessante, os homens, eles seriam as paredes e o telhado de uma casa, e as mulheres seriam os móveis. Eu posso morar numa casa com paredes e telhados? Posso, mas não é confortável. Eu posso morar numa casa só com os móveis, mas sem telhado, umas paredezinhas qualquer? Eu posso, mas não é seguro. Então, enquanto os homens trazem segurança e construção, as mulheres transformam a casa em um lar. Isso é bem interessante. Essa complementaridade das duas missões. Eu não estou falando nada a respeito de trabalhar fora, trabalhar em casa, não. Mas, normalmente,
E aí eu vou usar uma linguagem matemática. O vetor, a observação, a direção no qual normalmente o masculino observa, é a direção da casa para fora. É o olhar do desbravado, projetado, construído, avançar. Normalmente o vetor de observação do feminino é para dentro, é para o lar, para o cuidado, para o auxílio, para a administração interna. Normalmente é assim. E os dois juntos constroem uma família. Pelo menos assim é um projeto que a gente entende como um projeto divino. Mas aí você pode dizer, a Bíblia tem, não tem, aí vem os debates em torno disso. Eu acredito que é projeto de Deus. Se eu olhar para a criação, se eu olhar para a cultura mesmo, mas a cultura quem fez foi o homem. Sim, mas a cultura é quem influencia a gente. Sim, mas e quem influenciou a cultura? Parou para pensar nisso? Se a cultura me influencia, mas quem influenciou a cultura primeiro para ela me influenciar? É óbvio que isso tem uma origem. E a gente entende a origem aqui, Gênesis, origem. Então, o que é que a gente tem aqui? A mulher é o ézer, essa auxiliadora. Então, por isso, que quando se diz respeito à maternidade, é muito natural você ver a ideia de cuidado, carinho, zelo, acolhimento, está muito na figura. Normalmente, quando uma mulher não quer ser mãe, não estou falando das mulheres que não foram chamadas ao casamento, não estou dizendo isso. Estou falando normalmente da mulher revoltada, aquela revoltada que o feminismo contaminou. Normalmente elas pensam assim por quê? Porque elas não querem se doar, elas não querem se... Mas é inerente à maternidade, porque quando a mulher se torna mãe, o corpo dela já é comprometido. Para os homens é muito fácil, não é? É fácil, você faz e pode até ir embora, não deve ir. Mas você não vai ser comprometido. Certa vez eu vi um filósofo dizendo que o sexo para o homem é muito mais fácil do que o sexo para a mulher. O sexo para o homem não exige dele um compromisso moral. Ou seja, o homem precisa se comprometer moralmente no ato sexual. A mulher não. Ela se compromete fisicamente e, no fim das contas, se tiver menino, ela se compromete na sua vida. Então, para a mulher, uma vida sexual livre é muito mais comprometedora do que para o homem. É errado para os dois. Mas o peso e a consequência para a mulher é muito pior. Por quê? Porque está inerente à condição feminina e inerente à condição de mãe o comprometimento da própria vida. Por isso que você tentar igualar homens e mulheres em empresa, isso vai demorar muito. Sabe por quê? Não por capacidade, porque qualquer empresário sabe que se você contratar uma mulher em idade ali fértil ou a idade em que está construindo sua família, é óbvio que você vai perder aquela funcionária em algum tempo. É óbvio. Então, se você investir em treinamento para ela, posição para ela, você vai perder ela pelo menos por 5 meses. Então, não é uma questão de machismo, não é uma questão de feminismo, é uma questão prática. É uma questão prática. Então, essa auxiliadora idônea, ela é aquela que ela auxilia e ela se compromete, ela compromete a si mesma, isso está inerente. O homem, para se comprometer, o homem morre numa guerra, morre numa empresa, morre numa carga de trabalho. A mulher, quando ela se compromete, o próprio corpo dela paga o preço, inerentemente à condição na qual ela é mulher. Isso não deveria ser visto como algo negativo, isso deveria ser visto como algo belo, como algo abençoador, como algo gracioso por parte de Deus. Mas a figura da feminilidade está sendo destruída por essa geração, e a figura da maternidade está sendo demonizada por essa geração. Quando então, em Gênesis 2,18, a figura feminina então é estabelecida como essa auxiliadora, essa incentivadora, essa cuidadora. Em Gênesis 3:15, 16, após a queda, Deus então pontua uma consequência do pecado. E a consequência do pecado sobre a mulher é que ela vai passar agora a sofrer. O homem tem a consequência do pecado sobre ele. Não me convém agora trabalhar isso, que eu não vou ter tempo. Mas sobre a mulher, que é o que a gente quer se concentrar,
a consequência do pecado sobre ela é que vai tornar a maternidade dolorosa e vai tornar os seus relacionamentos com o homem também dolorosos. Assim como tem as consequências dolorosas para o homem, que o texto também aponta, mas vai ter as consequências dolorosas para a mulher. E aí, no 15, 16, nós vemos o seguinte, o Senhor, 3, 15, 16. Porém, inimizade, ele está dizendo para a serpente, entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus se volta para a serpente e diz, a consequência do pecado é que sobre a serpente virá a semente da mulher. Do ventre de uma mulher virá uma semente que esmagará a cabeça da serpente. E a serpente lhe feriria o calcanhar. A salvação viria de um ventre. A salvação não viria de um anjo do céu. A salvação não nasceria de um homem plantado, como se fosse uma planta nascendo do chão. A salvação viria de um ventre. Então, após a queda, quando a morte entra no mundo, Deus se volta para a serpente e diz assim, serpente, o teu fim está escrito. E o teu fim vai vir do ventre de uma mulher. Você já parou para pensar por que é que Satanás odeia tanto a maternidade? Por que é que ele ama tanto o aborto? Já parou para pensar por quê? Por que é que Satanás ele levou reis a matarem milhares de crianças quando soube que o Messias viria? Lembra lá? No início de Mateus? Quando ele soube que o rei viria, aí o rei foi lá e mandou matar um bocado de criança. Lembra lá de Moisés? Mandou matar um bocado de criança, para não se multiplicar. Por isso que Satanás odeia o ventre. Ele odeia o ventre. Ele odeia o ventre. Porque é do ventre que veio a salvação. Parou para pensar nisso? O Salvador veio do ventre de uma mulher. Então o que é que eu tenho aqui? Foi dada a largada a esperança messiânica. E todas as mulheres têm um ventre, que toda mulher tem que ter, né? Tem uns que dizem que não tem, que é mulher sem ter, mas toda mulher tem um ventre. Então toda mulher tem um potencial de destruição de Satanás dentro de si, por meio do seu ventre. Foi dada a largada. Agora começa a guerra, a batalha espiritual. Mas aí, a mulher, verso 16, ele disse, aumentarei em muito os sofrimentos da gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Com dor você terá filhos. A maternidade vai ser dolorosa. Ser mãe vai ser uma missão que vai doer. Porque Deus criou assim? Não, por causa do pecado. O pecado faz isso. Torna as condições desse mundo dolorosas. Em Gênesis capítulo 3, verso 20, Adão então olha para Eva, que não tinha nome ainda, ela não tinha nome, era varoa, apenas era mulher. Ele olha para ela e diz assim, e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Toda a humanidade veio do ventre de Eva. Já parou para pensar nisso? A nossa mãe não é a mãezinha do céu, viu gente? A nossa mãe é Eva. Eva é a nossa mãe. Todos nós viemos do ventre dela. Ela é a mãe de todos os seres humanos. Agora, para você ver que essa esperança foi manifestada no coração de Eva, de que do ventre dela viria o Salvador, olha o capítulo 4, verso 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse, o texto está se concentrando na fala dela. Ela diz, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Por que ela está dizendo isso? Porque ela disse, agora do meu ventre veio o Salvador. Finalmente, do meu ventre veio a semente que pisará na cabeça da serpente. Meu Deus, o cara mata o próprio irmão, se rebela contra Deus. Depois funda uma cidade terrível, uma cidade monstruosa, uma cidade demoníaca. Que tristeza para essa mãe. Depois então nasce Sete. Agora olha só, o capítulo
capítulo 4, verso 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A partir daí, então, continua agora a largada, a corrida para o ventre que traria o Salvador. Essa esperança da maternidade é a esperança de que do meu ventre sairá um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. E aí, lá em Gênesis 17, vamos avançar lá para Gênesis 17. Nós temos a história de Sara. Gênesis 17, verso 15, diz assim, ó: Deus disse a Abraão: Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém chamará de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Imagina você, mãe, mulher, receber a notícia que do teu ventre virá reis, nações, e grandes coisas virão do teu ventre. O bebezinho que nascer do teu ventre será um bebê que produzirá bênçãos, nações, riquezas, grandezas nesse mundo. Imagina se você aborta essa criança. O pensamento de hoje é esse, né? Não está nos meus planos, então eu vou matar. Mas não são seus planos, são os planos de Deus. Os seus filhos não são seus, o seu ventre não é seu, o seu ventre pertence ao Senhor, pois desde o princípio Ele determinou que o seu ventre seria usado por Ele. É isso? Amém ou não? Amém. A maioria das mulheres não tem pensado assim. O meu ventre é para meu benefício, o meu ventre é para meu projeto pessoal, o meu ventre é para meu plano e para o meu conforto. Eu domino o meu ventre. Espera aí. Não, minha querida. O seu ventre não é seu. O seu ventre pertence a Deus. O seu ventre pertence ao Senhor. Sempre foi assim desde o princípio e será assim até o fim. A diferença é que quando você diz o contrário, você só se rebela contra Deus. Apenas isso, mas continua pertencendo a Ele, pois Ele é o dono de tudo o que há sobre essa terra. Gênesis 25, 19, vamos ver outra mãe? 25, 19. Gênesis 25, 19 a 20, diz assim: São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, ela tinha um ventre que não dava filhos, era um ventre inútil para Deus, um ventre inútil para Deus, mas Deus é o dono do ventre. Aí ele diz: eu é quem digo se é ou se não é. E aí o que aconteceu? O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? Acho que doía muito, né? Acho que o menino mexia direto. E aquilo machucava, aquilo devia talvez incomodar ela. Ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão um povo, que será mais forte do que outro, e o mais velho servirá ao mais moço. É interessante, os meninos não tinham nem nascido ainda, Deus já estava dizendo o que ia acontecer. Sabe por quê? Porque o seu ventre não é seu, o seu filho não é seu, a história dele não é sua, os planos para ele não são seus, são de Deus. Então não fica usando o seu ventre como instrumento de ego, como instrumento de realização pessoal. Não reduza a grandeza do teu chamado como mãe. Não reduza isso. Vamos lá. Vamos entender quando é que uma pessoa então começa a ter filho pelo motivo errado? Vamos lá para Gênesis 29. Olha só. Gênesis 29, 30 e 32.
Aqui a gente tinha uma competição de mulheres. 2 mulheres casadas com o mesmo homem. E elas começaram a competir usando o ventre delas como ferramenta de competição. Coisa horrível. Mas isso, infelizmente, é o pecado. E olha só, Gênesis 29, 30, 32. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz um filho, a quem deu o nome de Ruben. Pois disse, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Depois estuda a história dela, você vai ver que ela vai mudar esse pensamento dela. Mas ela dizia assim, agora o meu marido vai me amar por causa do meu ventre. Ou seja, com o meu ventre eu vou comprar o amor do meu marido. Eu tenho filhos para ser amada. Motivo errado. E aí Gênesis 30, olha o verso 1 ao verso 3. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúme de sua irmã e disse a Jacó, dê-me filhos, do contrário morrerei. Aí a irmã disse assim, não, eu quero. Aí chegou para o marido, agarrou ele, eu acho que quase que esganando ele, e disse, eu quero filhos, me faça ficar grávida, senão eu vou morrer. Verso 2, então Jacó ficou irado com Raquel e disse, será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse, eis aqui Bila, minha serva, e pegou a escrava. Tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Ou seja, faz dela uma barriga de aluguel. Meu Deus do céu, a motivação da mulher. Enquanto Deus diz, o teu ventre é para a minha glória, ela está dizendo, o teu ventre é para encontrar amor. O meu ventre é para eu realizar meus sonhos pessoais. Para eu ter filhos para o meu prazer. Filhos como motivo de orgulho humano. Olha o verso 19 agora, do 30. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse, Deus me concedeu excelente dádiva. Agora o meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu o nome do filho de Zebulon. Agora, vamos lá para o capítulo 30, o verso 22. E aí Raquel não podia ter filhos. E a irmã, toma menino. E aí ele entregou a escrava, e a escrava, toma menino, mas ela não tinha do ventre dela. E ela dizia, e agora? Eu não sou uma mulher. Eu não dou filho para o meu marido. O que está havendo? Aí no verso 22, Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse, Deus tirou de mim o meu vexame. Ou seja, sempre por minha causa. Tem gente que é assim, eu quero filho para tirar minha vergonha. Eu quero filho para meu plano pessoal. É exatamente isso, que o teu ventre não serve para isso. O teu ventre não é para você se realizar nos seus filhos. Tem mãe que controla, domina a vida dos filhos. Se mete, mesmo depois de casado, está lá se metendo, controlando, dominando. Sabe por quê? Porque ela acha que o ventre dela deu filhos para ela. E ainda fica com conversa dizendo, não, é para Deus, não, é para você. Por isso que você controla, domina. Por isso que depois de casado você faz inferno na vida dos seus filhos. Porque seus filhos são seus. Eles servem a você. O ventre foi 9 meses na minha barriga. É para fazer a minha vontade. Não. Seus filhos são de Deus. Para de controlar, para de dominar, para de querer ser Deus. Seus filhos pertencem a Deus, não são seus. Os nossos filhos são de Deus. O seu ventre gera para Deus. Se o seu ventre gerou, foi para Deus que ele gerou. Porque essas mulheres estão gerando por uma disputa. Mas olha que interessante, por que Deus deu só um filho a Raquel, aqui, e olha que filho Deus deu. Olha o nome do menino. Verso 24, e deu ao filho o nome de José, dizendo que o Senhor me dê ainda outro filho. José. O menino que foi humilhado, enxotado, vendido, esquecido, tido como morto, mas se tornou o salvador de sua família. Porque perdoou, amou e acolheu seus irmãos traidores. É uma história muito parecida, né? Com quem? Ah, pois é, o ventre abençoado. Mas não pelo motivo que ela queria, pelo motivo que Deus queria.
Era o que Deus queria com aquela criança. Era o que Deus queria com aquele ventre. E Deus deu exatamente o filho necessário para gerar a mudança necessária naquela nação. Deus tem planos. E os seus planos jamais se frustram. Louvado seja Deus. Eu, como pai, eu não gerei meus filhos na minha barriga, né? É óbvio. Mas eu descanso sabendo que os meus filhos têm um propósito para a vida deles. Que Deus vai realizar. Independente da minha vontade. Eu tenho meus sonhos pessoais, é verdade, a gente muitas vezes tem. Mas eu sempre digo, eles são teus. Essa aqui, 15 anos atrás, eu peguei ela depois que ela saiu da barriga da mãe, eu peguei ela no braço, fechei meu olho e orei e disse, pertence a ti, Senhor. Ela não é minha. Me ajuda a criar para o Senhor. E eu tenho lutado por isso todos esses anos. Tem hora que eu falho nesse sentido. Mas você entende que os seus filhos não são seus, não são para você ostentar, não são para você usar para benefício seu. Os filhos são criados para Deus. Você entende isso? E aí, alguém pode dizer, tudo bem, pastor, eu entendi. Mas assim, o mundo de hoje é muito difícil. E eu só vou ter filhos quando o mundo ficar melhor. Eita, meu amigo, vai demorar, viu? Não, o mundo vai ficar melhor não, mas quando eu tiver uma condição melhor, beleza, tu tem domínio sobre a tua vida, controle. Cara, se você tiver esse controle sobre a sua vida, sabendo que daqui a alguns dias vai ficar melhor, me ensina. Porque faz alguns anos que eu estou tentando controlar minhas finanças e às vezes eu controlo, depois descontrolo de novo. Eu controlo, depois descontrolo. Eu controlo, depois descontrolo. Porque vem uma doença de repente, vem uma coisa aqui, vem um material escolar que a gente não espera, vem coisa que a gente não quer. E aí? Tu tem esse controle? Parabéns. Continua assim. E me ensina depois que eu quero aprender. Mas olha lá, vamos para Êxodo agora. Êxodo capítulo 1. Olha que mundo difícil. Povo escravizado. Êxodo 1, verso 15. Povo escravizado e Deus tornando os ventres férteis. Nascia menino feito coelho. E o rei do Egito disse, opa, peraí. Essa criançada aí quando crescer, vai ter mais escravo do que cidadão. E se eles se rebelarem, a gente está frito. E aí no verso 15, o rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse, quando vocês servirem de parteiras às mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixe viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Aí o rei do Egito ficou revoltado. Por que vocês fizeram isso? Só que nessa, entre aspas, vacilo, nasceu um camaradinha. Olha o verso 22. Então o faraó deu uma ordem a todo o seu povo, dizendo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram. Quanto às meninas, deixe viver. Aí começou a chacina. Entrando nas casas, derrubando porta, arrancando o menino dos braços da mãe, a mãe botando embaixo, o menino chorando, o cabo pegando, jogando tudo no mar, para morrer afogado. E aquele bocado de criança boiando no rio. Satanás odeia a criança. Ele odeia o ventre. Ele odeia. Sabe por quê? Porque Deus usa crianças quando se tornam homens e mulheres de Deus. E Deus vai fazer isso. Com os ventres que são consagrados a Ele, Deus vai fazer isso. Com os ventres que são consagrados aos próprios sonhos, objetivos e tal, os filhos nascem tudo Nutella. Não cresce, porque os pais só criam para si. Quando a gente cria para Deus, quando você cria seu filho para Deus, ele faz coisas maiores do que você possa imaginar. Sabe por quê? Porque é Deus quem faz. Quando você cria filho para você, ele está limitado a você. E ele não vai fazer muita coisa não. Porque você é quem vai deixar ou não vai deixar. Então cria ele para o Senhor. Porque olha só o que é que vai acontecer aqui. Êxodo 2. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, aí, Moisés era bonitinho, bochechinha rosada. Assim, interessante, né? Isso é uma feiofobia, né? Porque se fosse feio podia matar, era estranho isso, né?
Mas beleza, era bonito. Ou seja, ela disse, não, esse menino ele é especial, tem algo diferente nele. Não pela beleza, mas porque Deus moveu o coração dele. Escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. Ela pegou o menino, botou disse, eu não vou afogá-lo, mas eu vou colocá-lo no rio. Eu não sei o que vai acontecer com meu filho. Deus, toma conta dele. Essa criança, Deus tem algo na vida dela. E ela confiou em Deus. Ela não matou seu filho, não entregou para a morte, não quis se preservar, mas ela disse, o que eu posso fazer é entregar meu filho para Deus, deixar nas mãos do Senhor. Mas aí, verso 4, a irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Aí quando ela viu aquele menininho gordinho, de bochechinha rosada, ai meu Deus, ela olhou, se derreteu todinha. Abrindo o cesto, viu a criança e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse, este é um menino dos hebreus. Ela podia afogar ele ali, né? Mas ela não fez isso. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó, quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? Começou o primeiro homeschooling aqui, né? Aí, olha só, que menina esperta, meu Deus, que menina abençoada. A filha de Faraó respondeu, vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Eita, a mãe do menino criou o menino com o dinheiro de Faraó, para depois o menino vir e tirar o povo de lá. Eita, que Deus maravilhoso, que Deus grandioso. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, o menino já era grande, ó, desmamado, grande. Ela educou o menino, ela ensinou os 10 mandamentos, não, que ainda não estava, né? Mas ela ensinou os mandamentos de Deus para o menino. Esse menino escreveu depois, né? Ela ensinou sobre o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó. Ela ensinou os mandamentos da vontade de Deus revelado nos patriarcas. Ela ensinou sobre a expectativa de que um dia eles sairiam de lá, que iriam para a terra prometida. Ela ensinou. Enquanto o menino mamava, ela talvez cantava para ele, dizendo assim, olha, um dia nós sairemos daqui. Ela talvez cantava uma musiquinha para ele, e aquele bebezinho foi crescendo, se fortalecendo, foi aprendendo a língua dos hebreus, admirando a cultura do seu povo, e aí ela foi lá e entregou o menino quando ele já era grande. E aí ele passou a ser filho da filha de Faraó. Esta lhe deu o nome de Moisés, porque das águas o tirei. Israel sai do Egito por causa desse Moisés, aprende a lei por causa desse Moisés, depois é liderado por Josué e entra na terra prometida, se estabelece como nação. O povo então se corrompe. Entra na época dos juízes, onde cada um fazia o que queria, porque não havia rei em Israel. Aí a gente chega em Ruth, abra lá em Ruth. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que queria. Mas aí Deus traz uma mulher cujo ventre nem judia era. Uma mulher cujo ventre não passava o sangue hebreu dos patriarcas. Mas essa mulher tinha uma coisa, fé. Ela acreditava que precisava se refugiar diante da dor nas asas daquele que tudo pode. Essa mulher então teve o seu ventre chamado por Deus para se tornar a bisavó de Davi. Olha Ruth capítulo 4, verso 3 a 17. Assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, disseram à avó, né? Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo da velhice, pois a sua nora que ama você o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome dizendo, nasceu um filho para Noemi, chamaram de Obed. Este veio a ser pai de Jessé, pai de Davi. Deus então precisa que esse Davi seja tornado rei. Mas para que esse Davi seja tornado rei, Deus levanta um profeta, um grande homem, um grande juiz, que prepara o caminho para entregar o reino a Davi. É aqui que entra outra mãe. O livro que vem na sequência aí, Samuel, diz o seguinte, Samuel capítulo 1, verso 5.
A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava. O esposo dela dava uma porção dobrada a ela. Mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril, ela não podia ter filhos. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Agora, olha o verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que você não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Coitado, ficava tentando consolar ela, porque o ventre dela era estéril. Verso 10, então. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhes deres um filho, homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Verso 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor, depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e passado o devido tempo teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Deus tornou o ventre dela o ventre responsável por trazer o maior juiz que já se levantou sobre Israel, tão poderoso nas mãos de Deus, que mudou o modo de governo de Israel, de juízes para reis. E agora estabeleceu não só o primeiro rei Saul, mas também destituiu ele e instituiu Davi, o rei segundo o coração de Deus, do qual o trono viria o rei eterno. Que homem importante para Deus veio do ventre dessa mulher. Os seios que amamentaram essa criança talvez cantavam sobre a esperança do rei dos reis que um dia viria. E seu filhinho, talvez sem entender, mas já tinha sua vida estabelecida por Deus para ser um grande homem do Senhor. A salvação não viria da estéril, mas da virgem. Sabe por quê? Porque quando a gente chega em Mateus, a gente vê um outro ventre. Vamos pular lá para Mateus. Quando a gente chega em Mateus, capítulo 1, Deus então não faz apenas um ventre estéril dar à luz, mas Ele faz uma mulher virgem dar à luz. Porque era a ação divina na vida desse ventre que se tornaria instrumento de Deus. Mateus 1, 23, diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Mas não somente esse ventre traria o Salvador, mas um outro ventre que era estéril, traria aquele que prepararia o caminho do Salvador. Olha agora Lucas, vamos lá para Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, verso 30. Não, Lucas 1, 24, desculpa, 24. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. E ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Era uma mulher estéril. Deus então tornou o ventre dela o ventre responsável por trazer João Batista, um homem que Jesus disse que não havia nenhum outro homem nascido de mulher semelhante àquele homem ali. Um homem que o mundo não valorizou, o chamou de louco, mas ele era um homem grande aos olhos de Deus, pois Deus o fez grande desde o ventre de sua mãe, pois ele seria instrumento para preparar o maior homem que já se levantou sobre a terra. E então o ventre de Maria concebeu. E nós temos então em Lucas capítulo 1, verso 30. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim.
Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relação com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parente, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da gestação, aquela a quem se dizia ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. Deus faz o que quiser. Essa criança poderia ter nascido de repente do nada, mas ele escolheu que essa criança viesse do ventre de uma mulher, fazendo um grandioso milagre. Maria então responde a esse milagre. E quando ela responde, ela escreve uma música linda. A partir do verso 46, ela diz: então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamento soberbo, derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. O Salvador veio do ventre de uma mulher. A promessa havia sido dada a Eva, de que a semente dela pisaria na cabeça da serpente. Ela achou que era Caim, mas não foi. Mas Deus levantou por meio de ventres homens que mudaram a história. Deus usou os seios de mães que amamentaram grandes homens e mulheres de Deus. Por que Satanás odeia o ventre? Porque o seu ventre, no seu ventre, mulher, podem ter 2 nações guerreando, um rei, um grande homem, alguém que influenciará a sua geração. Pode estar no teu ventre hoje, e você nem sabe. E você, mulher, que está dizendo: não, é porque eu só quero quando eu quiser, quando for para mim, quando for por mim. Meu Deus, que redução. Você reduzir seu ventre a um propósito pessoal, no lugar de dizer assim: Senhor, seja feita em mim a tua vontade. Engrandece a tua serva, como Maria disse, o Deus meu Salvador. Que bênção é ter uma perspectiva de Deus sobre as coisas. E aí a gente vai lá para 1 Timóteo, que é um texto bem complicado. E você, mãe, pode estar dizendo: tudo bem, pastor, eu não fui mãe de Jesus, eu não fui mãe de Samuel, eu não fui mãe de Jacó, de Isaac, eu não fui mãe desse povo. Mas você acha que Deus parou? Não. Deus continua levantando grandes homens e mulheres de Deus por meio de grandes mães. Mães que têm filhos para Deus, não mães que têm filhos para si. E aí eu volto àquela ideia lá. Você, mãe, que quer se meter na vida dos seus filhos, você não está criando filhos para Deus. Tira o teu cavalinho da chuva. Acaba com esse pensamento. Você está criando filho para você. E seus filhos vão ser nada mais, nada menos que problemas para a sua vida. Agora, quando você criar para Deus, você vai ver que seus filhos vão ser bênçãos nas mãos do Senhor, porque é para isso que Deus quer usar a tua maternidade, para gerar vida, e vida abundante, por meio da vida dessas mães. 1 Timóteo capítulo 2, verso 15. Nós temos um texto complicado. Eu vou tentar aqui, em pouquíssimo tempo, explicá-lo. Se você tiver dúvida depois, pastor, mas aí você pode me perguntar depois. Manda um zap lá e a gente vai tentando responder, certo? Mas vamos lá. É um texto muito difícil porque ele mexe com o coração moderno e feminista do mundo de hoje. Olha só. Verso 15, capítulo 2, verso 15. Mas, está falando da mulher, ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Eita, a mulher vai ser salva tendo filhos? Como é que é isso, pastor? Então quer dizer que só tem salvação para a mulher que é mãe? Gente, vamos lá. Toda a perspectiva bíblica é sobre salvação pela graça. Somente pela fé. Salvação não vem por obras, salvação não vem por gravidez. Então esse texto não está falando daquela salvação do inferno, daquela salvação da condenação. Não é isso.
Esse texto jamais ensinaria algo diferente disso. Portanto, a ideia aqui não se refere ao perdão de pecados por meio da maternidade. Não quer dizer isso. O que o texto diz é: será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. A Almeida Revista e Atualizada, essa tradução que eu li aqui para vocês é Nova Almeida Atualizada. Mas quando você vai para Almeida Revista e Atualizada, ela diz o seguinte: será preservada através de sua missão de mãe. A palavra grega contida aqui, que indica salvação, ela possui a seguinte ideia: ser preservada em uma missão das consequências, das condições de influência do pecado que tentam destruir a sua missão. Ou seja, ela tem um chamado, uma missão, e ela precisa ser preservada nessa missão, para que ela não desvie-se da missão. Então, como é que ela vai ser preservada na missão? Quando ela, então, se torna uma mãe, que vive uma vida e uma maternidade, onde ela permanece em fé, amor e santificação. Uma mãe que tem fé, uma mãe que sabe o que é amar, e uma mãe santa, que busca santidade, é uma mãe que se preservará na sua missão materna. O seu ventre será bênção para as nações. Está entendendo? Gravou o contexto? Pastor, mas como é que é isso? Vamos lá, eu vou complicar mais ainda. Vamos entender o contexto. Paulo está dando lições para homens e mulheres. Quando ele se volta para os homens, ele diz o seguinte, olha só, olha o verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, ele está dizendo: homens, sabe como é que vocês são homens de verdade? Se as mãos de vocês se levantarem em oração e adoração, mãos santas, não mãos iradas, não mãos divisionistas, não mãos confuseiras, não mãos para a guerra, mas mãos santas para a adoração. Homens, vocês serão homens de Deus, se as mãos de vocês forem levantadas em adoração ao Rei Eterno, em santidade. Ou seja, ele está combatendo uma tendência do coração masculino. Qual é a tendência do coração masculino? Vencer pela briga, pela guerra, pela batalha, pela disputa, pela ira, pela força. Ele está dizendo: peraí, homens, sabe como é que vocês vão avançar na missão de vocês? Levantem mãos santas, busquem santidade, busquem servir a Deus, adorar, usem as mãos de vocês como mãos limpas. E aí vocês cumprem a missão de homem. E vocês, mulheres? Aí ele se volta para as mulheres e diz assim, ó, ele vai combater agora tendências do coração feminino. Da mesma forma que as mulheres em traje decente, se enfeitem com modéstia e com bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Está dizendo o seguinte: que a preocupação, a energia, a vontade da mulher de testemunhar a sua vida para os outros, não seja a preocupação de testemunhar coisas externas, mas que a preocupação do testemunho feminino não seja na aparência, mas seja no interior, nas obras de auxílio, nas obras de santidade. Mulheres com obras santas e não com trajes indecentes. E aí ele vai dizer, verso 11, a mulher aprende em silêncio com toda submissão. Meu Deus, Paulo machista. Olha o verso 12, e não permito que a mulher ensine. Se ele está dizendo que ela permaneça em silêncio, é porque ele não quer que ela ensine. Que ela aprenda em silêncio. Aprender em silêncio é não ensinar, é ficar em silêncio aprendendo. Não falando com o ensino, mas em silêncio aprendendo. O que isso quer dizer, pastor? Vamos continuar. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Quando Paulo, o verso 12, não permite que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Paulo está relacionando diretamente a ideia do ensino com a ideia da autoridade. Aprendizado com submissão.
O que Paulo está dizendo é o seguinte: as mulheres são proibidas de ensinar com autoridade sobre os homens. Qual é a posição que ensina com autoridade sobre a igreja? 1 Timóteo capítulo 3, a função do presbítero, pastor. Presbítero e pastor são as figuras que recebem a incumbência de ensinar com o cajado na mão, com autoridade sobre a congregação. Então eu, como pastor, tenho autoridade sobre homens e mulheres no meu ensino. Nenhuma mulher pode assumir essa posição aqui, é o que esse texto está dizendo. Porque quando a mulher assumir essa posição, ela vai estar ensinando com autoridade sobre homens. E ela vai pecar. Pecar contra o quê? Contra a cultura? Não, olha o que o texto vai dizer. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então é uma questão de ordem criacional. Não é uma questão de cultura, é uma questão de ordem. Deus criou primeiro Adão. Então Deus deu a Adão essa autoridade, não a Eva. Mas a todo Adão, não. Porque sobre a igreja, somente um tipo de Adão tem essa autoridade. O Adão presbítero. É o único que tem. Não é todo homem que vai aqui ensinar com autoridade sobre a igreja, não. Nem sobre as mulheres, não. Só o Adão presbítero. E aí, ele diz, e Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Adão não foi enganado, a mulher foi enganada. Ah, pastor, então é porque ele está proibindo porque a mulher é mais fácil de enganar? Não, é porque Adão, ele fez de maneira muito consciente e omisso de sua posição. Deus disse a Adão, não coma do fruto. Está me entendendo, meu camarada? Está entendendo, me ouviu, anotei, Deus. Beleza, eu vou criar uma mulher e tu vai ensinar isso para ela. Beleza, beleza. Aí Eva disse, ai que fruto gostoso. Se a gente comer vai ser semelhante a Deus. Adão, o que é que tu acha? Adão olhou e fez. Ele sabia. Ela também sabia, mas ele não fez nada. Ele ficou pianinho, caladinho. Sabe por quê? Porque quando ela comeu o fruto, ele ficou de longe olhando e dizendo assim, se ela cair dura eu não como. Deixa ela comer. Tem muito homem que faz isso, gente. Deixa a mulher fazer as coisas e assim, se der errado, eu reclamo com ela. Se der certo, eu digo aí, foi ideia minha. Fica olhando assim, não caiu dura não, então me dá aí para eu comer também, para eu ficar igual a Deus. Omisso, covarde, frouxo. Foi isso que Adão foi. E aí Deus está dizendo o quê? Não permito que os homens sejam frouxos em suas igrejas, covardes em suas igrejas. E não permito que a mulher assuma uma postura que não é dela, pois essa missão é de Adão, não é de Eva. Não porque Eva é inferior, mas essa não é a missão dela. E qual é a missão dela? Verso 15. Agora entendeu o contexto? Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação. Ou seja, do mesmo jeito que alguns Adões são chamados na igreja para liderar com o cajado, todo homem é chamado para liderar sua casa com o cajado. Todo homem. E a mulher sobrou o quê? A missão da maternidade. A missão de ter o ventre como instrumento de Deus. Enquanto os homens são chamados para ter suas bocas e suas mãos como instrumentos de Deus, as mulheres são chamadas para ter seus ventres como instrumento de Deus. Então o que ele está falando é o quê? Homens chamados para liderar a igreja, homens chamados para ser líderes de suas casas e mulheres chamadas à maternidade. Então ela é preservada na sua maternidade quando ela permanece se tornando uma mãe com fé, amor e santidade. E do seu ventre procederão nações, grandes homens, engenheiros, gerentes, grandes funcionários, grandes cidadãos, grandes pessoas que vão fazer a diferença, sendo pequenos ou sendo grandes, porque João Batista não foi grande, foi pequeno, mas ele foi grande para Deus.
Então não é tamanho social, é tamanho aos olhos de Deus. Deixa eu chegar para o fim, contando para vocês algumas mães que desistiram de transformar os seus ventres em túmulos. Que tem mulheres que transformam seus ventres em túmulos. O aborto é quando a mulher transforma seu ventre em um túmulo. Mulheres que desistiram. A mãe de Steve Jobs entregou ele para adoção, porque disse, não vou abortar. Eu não tenho condição de criar, mas eu vou entregar ele para adoção. O homem mudou a história do mundo. Vocês vão rir dessa aqui agora. Eu sou grato a essa mãe, por ela não ter abortado esse bebê. A mãe do Chaves sofreu um acidente que levou ela a ter que decidir. A gravidez era de risco, então ela tinha que decidir se ela sobrevivia ou se ela matava o filho. Ela disse, meu filho eu não mato, eu corro o risco de vida, mas eu não mato meu filho. Nasceu o menino e sobreviveu ela. E o menino mudou aí a história. Todo mundo sabe o que é isso, né? Todo mundo sabe o que é isso. A mãe de Cristiano Ronaldo pensou em abortar. Ela foi em 5 médicos diferentes. Cada médico dizia, eu não vou abortar essa criança. Mas por quê? E ninguém dizia por quê. Eu não vou. Quando o menino nasceu, o médico que fez o aborto, está registrado em documentos, viu? O médico que fez o aborto puxou ele pelo pé, gente. E quando puxou ele pelo pé, ele disse, caba de um pé forte, vai ser bem jogador de futebol. Interessante, né? Andrea Bocelli, aquele homem que tem deficiência visual, diagnosticado que nasceria com deficiência e que a sua mãe precisaria abortar, porque a criança ia nascer deficiente. Ela escolheu não abortar. E ele, depois de adulto, num programa, ele falou sobre isso e disse, eu sou muito grato a Deus pelo amor da minha mãe. Mães que aceitaram sua missão. Moral Graham, mãe de Billy Graham, era uma mulher de oração. O filho dela dava trabalho demais. O filho dela não amava ler a Bíblia. E ela vivia orando constantemente pela alma do seu filho, dizendo, Senhor, dá amor a ele pela palavra. Dá amor a ele pela palavra. Dá amor a ele pela palavra. Foi o maior evangelista que se levantou nessa terra. Do tempo moderno. Susana Wesley casou com um pastor. Teve 19 filhos. E ela então assumiu a rotina de que ela iria criar e ensinar biblicamente cada um desses filhos. E um deles foi John Wesley, o homem que criou o metodismo no mundo. A mãe de Albert Einstein percebeu que ele tinha problemas cognitivos, ele tinha dificuldade de memorização. Todos os professores disseram que ele não prestava. Aí a mãe disse, eu vou ensinar ele em casa. E ela percebeu que ele tinha problema de memória. Então, como ela era musicista, ela desenvolveu uma técnica de aprendizado usando a música. E ensinou a ele muita coisa. A mãe de C.S. Lewis era uma mulher que gostava de estudar, se formou numa universidade na área de lógica e matemática. Casou-se com outro homem que era amante de literatura. Ela então escolheu praticar homeschooling com C.S. Lewis. E ela ensinava a ele por meio de histórias. Por que você acha que C.S. Lewis escreveu o que escreveu? A mãe de Thomas Edison recebeu dos professores o diagnóstico de que seu filho não conseguiria se desenvolver. E ela não aceitou. Ela retirou ele da escola e começou a ensinar ele em casa. Eu acabei por aqui, porque se eu ensinar uma mensagem ia ficar com 3 horas. Todas essas mães entenderam a sua missão. A sua missão era ser o Ézer para os seus filhos. O auxílio, o cuidado, o zelo, o incentivo, aquela que levanta, aquela que incentiva. Mas Paulo diz, essa mãe será preservada se a vida dela for uma vida de fé, de amor e de santidade. Mulheres, somente em Cristo isso é possível. Somente em Cristo todas as coisas se fizeram novas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mães, as mães aqui que escolheram ser somente mães, largaram tudo pelos seus filhos. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Vocês escolheram uma missão magnífica
magnífica. Vocês não são reduzidas em nada para nenhuma dessas super mulheres aí em Poderex. Não, vocês escolheram uma missão maravilhosa. Não se culpem por isso. Não se deixem ser pressionadas por um mundo que odeia o ventre. Amem a missão. Vocês mulheres que não conseguem talvez se entregar totalmente para essa missão, por alguma razão talvez financeira, por alguma razão que eu desconheço, eu não estou aqui para lhe julgar. Mas entenda uma coisa, você pode ser a mulher mais famosa do mundo, a mulher mais poderosa do mundo, a mulher mais cheia de títulos universitários do mundo, mas o único título que o Senhor Deus vai bater palmas para você é aquele em que você transformou seu ventre como instrumento do Senhor. Pois Deus quer usar a sua vida. Estou dizendo que você tem que largar o seu emprego, é uma decisão sua, pessoal. O que eu estou dizendo é que não despreze a maternidade. Não despreze o que Deus criou com todo amor. Não despreze o que Deus é capaz de fazer com esses bebezinhos aqui que saíram dos ventres das mães. Não despreze. E aí, aquilo que eu falei no início da mensagem, antes de iniciar a mensagem. Pais, vocês serão instrumentos de Deus na vida dos seus filhos. Mas vocês querem ser instrumentos. Quando os seus filhos olharem e dizer, eu quero ser como minha mãe é. Eu quero amar como minha mãe ama. Eu quero louvar como minha mãe louva. Eu quero amar a igreja como minha mãe ama. Eu quero perdoar como minha mãe perdoa. Eu quero acolher como minha mãe acolhe. Eu quero agir como minha mãe age. Você vai dizer, eu não quero ser igual a minha mãe. Eu não quero ser igual ao meu pai. Meu pai é um traste. Minha mãe é uma complicada. Eu não quero ser igual. Que tipo de instrumento você quer ser? Isso só é possível em Cristo Jesus. Não é tua força, não é tua energia, não é tua vontade. É a vontade de Deus. Deus efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade.